de fechar espaços e tal. Em muitos momentos, muitos jogos do Fluminense do Diniz, ele acaba ficando um pouquinho mais passivo, não aperta tanto para recuperar a bola, não imprime tanta velocidade quando tem a bola. Eu acho que o Fluminense já me parece um time aí, um mês depois de ter voltado, no terceiro jogo, né? Voltou, treinou uma semana, jogou uma. Outra semana jogou outra semana jogou outra. Um mês aí após o retorno dos jogadores das férias, me parece que o Fluminense já está num ritmo parecido com o dos outros, sim, Tomás. Muito bem, tá certo. Fluminense 0, Vasco também 0. Mas caiu muito com as trocas, hein? Caiu muito. No momento em que saíram... No momento em que saíram Renato Augusto, Ganso, Marcelo e Martinelli, tudo bem que o momento do jogo também importa, né? E o Vasco cresceu no jogo, o Vasco subiu, apesar da troca do Ramon Dias, ele tira o David, bota o meio-campista, o Matheus Castro. Matheus Carvalho. Matheus Carvalho. Parecia ser uma troca defensiva do Vasco. Tira o atacante, coloca um jogador de meio de campo, só que o jogo mudou e ficou bom para o Vasco, né? Então, o Vasco botou um jogador de mais fôlego, apesar de ter tirado um atacante, ele cresceu na partida. E as trocas baixaram muito o ritmo do Fluminense. O Fluminense ficou até um pouco confuso em campo ali. O Diniz também foi expulso. Isso que eu ia falar. Por que o Diniz foi expulso no começo do segundo tempo? Porque no começo do segundo tempo são 2 lances de perigo do Vasco. Esse do gol anulado, que a gente está vendo aí do David. Aí o gol foi anulado. Ato seguido acontece um lance parecido, só que do outro lado do campo. David cara a cara com o goleiro, com o Fábio, e aí o André se recupera na jogada e dá um carrinho providencial e evita o que seria o gol do David. Pro Diniz houve uma falta na origem do lance. E ele dá um esporro danado no Bandeira, tem que ser expulso mesmo. Assim, daqueles esporros, sabe? Meio descontrolado, assim. Não chamou de perninha, não. É uma arbitragem, Tomás, que desde o primeiro tempo, que já havia acontecido um lance no primeiro tempo de escanteio, que fica 5 minutos para bater o escanteio, sabe? É uma arbitragem que passa insegurança, que enerva os times, enerva as comissões técnicas, enerva todo mundo que está assistindo. O árbitro, alguém pode até vir aqui e falar assim, ele acertou em todos os lances capitais. Tá, tudo bem, pode até ser. Mas ele enervou, ele estragou o jogo, ele estraga o andamento do jogo, o ritmo do jogo. Muito bem. Estava só checando aqui a classificação, a gente vai ver daqui a pouco com calma a classificação do Campeonato Carioca, mas o Flamengo, ganhando amanhã, assume a liderança do campeonato, encosta no número de pontos, empata com o Fluminense no número de pontos, vai ter o mesmo número de vitórias, como já tem um saldo melhor hoje, obviamente o saldo vai ser ampliado, em caso de vitória amanhã, ficará com a liderança da competição. A gente já está preparando o lance, já vai ver de novo o gol anulado do Verratti. Não sei nem se eu posso falar gol anulado, porque o árbitro para antes, né, Júlio? O VAR nem teve a chance, Ele apita antes do Verratti chutar. O VAR nem teve a chance de checar ou não. Acho que ele poderia, por mais que ele tenha ali a convicção, poderia, né, ter deixado o lance seguir antes de marcar essa falta. O Medel fala para o Thiago Santos assim, não vamos sair de campo, não vamos sair de campo. E aí os dois ficam lá, ficam 5 minutos. Foram 10 de acréscimo, mas olha, acho que ficou mais de 10 minutos parado o jogo. Isso aí é uma coisa que deve revoltar demais, né? Porque você está no jogo, você está no calor do jogo, você vê o seu companheiro ser derrubado ou não na área, o pênalti ser marcado ou não, você não tem a convicção. Mas quando você é o protagonista e você acha que você não fez nada para receber um cartão vermelho, né? Isso irrita profundamente, evidentemente. Bom, daqui a pouco a gente... Aliás, eu estou com uma dúvida aqui. O Fernando Diniz, com o cartão vermelho, ele pode dar entrevista coletiva? Não tem nada a ver, né? Deveria poder. Eu não vejo problema. O jogador que é expulso pode dar entrevista, acho que o técnico também poderia, mas agora me deu um... Mas acho que se o técnico tiver uma chance também para não precisar dar entrevista, ele vai aproveitar, né? Mas, enfim, hoje seria interessante ouvir os dois treinadores, o técnico do Fluminense e o técnico do Vasco. É uma pena que a conversa sobre o jogo gira em torno de arbitragem. Sim. Foi um bom jogo. Claro. Foi um bom jogo. Eu gostei. Momentos bem diferentes, como eu disse. Mais intenso o Vasco no primeiro tempo, o Fluminense melhorou no fim. Vamos finalmente ver o lance. Vou até pedir licença para olhar aqui para o lado, que o telão está maior. Aí, tela cheia. Não, ainda não é o lance. Esse não é ainda. Esse é o cruzamento do Payet. O cabeceio que passa foi mais perto. Uma boa oportunidade do Vasco. Sim. Já no finalzinho do jogo? Então já nos acréscimos. Deve ser agora. Esse aí o lance, ó. Lá é o Del Pelé que cruza. Olha lá, os dois, um tá pegando o outro, né, Tomás? E a bola acaba vindo mais pro Verratti do que pro Felipe Andrade, entendeu? Eu não sei não se eu daria essa falta aí. Mas... Não, acho que...
Eu acho que foi falta. Talvez uma imagem por trás mostre o Verratti segurando o braço do Felipe Andrade. Ele está totalmente desequilibrado ali no lance. Pode até ser. Essa imagem de frente, assim, não me parece muito de falta, mas pode ser que seja. Você citou um aspecto importante. No começo da jogada, realmente tem uma disputa ali de espaço, mas eu acho que o Verratti é bem mais forte. E no final, aí ele está puxando. Talvez ele esteja puxando o braço do Felipe Andrade. Por esse ângulo, eu não consigo ter a convicção, mas o árbitro no campo tinha uma visão muito melhor. E como você disse, apitou antes do Verratti. Aí ele já apitou. Aí ele já apitou. E a maneira como o jogador do Fluminense cai também, não me pareceu um escorregão. Deve ter sido falta. É que essas imagens, para mim, não são tão conclusivas, mas a nossa intuição é de que o Verratti estava segurando ali o braço do Felipe Andrade mesmo. Legal. Bom, daqui a pouco... O Verratti não achou legal, não. O Verratti não achou, claro que sim. Ele discorda do apresentador no caso. Daqui a pouco a gente volta ao assunto. Fluminense 0, Vasco da Gama 0. Tivemos gols em outro jogo importante dessa 8ª rodada. O Botafogo visitou Volta Redonda e venceu. Pode falar. Só uma coisa. O Verratti, ele tenta cavar 2 pênaltis no jogo, tá? Um no fim do primeiro tempo, que o VAR, inclusive, demora para avisar o árbitro que ele pode acabar o primeiro tempo. E um já no final do jogo também, uma bola em que o Guga põe o braço assim, em volta da cintura do Verratti e ele desaba. E ele vai reclamar, então ele vai reclamar que do gol do Vasco mal anulado, na visão dele, de 2 pênaltis em cima dele, do gol, ele vai reclamar de um monte de coisa. Esses 2 pênaltis que o Verratti tenta cavar, talvez façam com que o juiz marque a falta dele. O jogador fica tentando cavar, fica tentando enganar a arbitragem, fica tentando enganar, porque não foram pênaltis. Sim. Fica tentando enganar, fica tentando enganar, fica tentando enganar. Né? É isso.